Observando padrões emocionais. Esse é o nosso tema de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 18 de março. Então, vamos lá para a nossa reflexão de hoje. Para quem tem o devocional, é na página 110. E se você não tem, na descrição do vídeo aqui, eu sempre deixo o link para você adquirir e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Bom, então vamos lá para a nossa reflexão de hoje. Observar seus padrões permite intervir antes que emoções negativas se tornem reativas. A autoconsciência é a chave do equilíbrio emocional. Quando você começa a observar seus padrões, o tom da voz que muda, o corpo que tensiona, o pensamento que acelera, ganha o poder de escolher antes de reagir. As emoções não surgem do nada, pessoal. Pense nisso daqui, tá, pessoal? Marca esse trecho aqui. As emoções não surgem do nada. Elas seguem roteiros antigos que se repetem até serem vistos com clareza. Ao observar sem julgamento, você interrompe o ciclo automático e cria espaço para responder com sabedoria. Ver é transformar. Ver, perceber é transformar. Toda vez que você reconhece um padrão, você não é mais refém dele. Então grave esse pedaço aqui. Toda vez que você reconhece um padrão, você já não é mais refém deste padrão. É o observador consciente que conduz sua própria energia, sua própria vida, sua própria emoção. Ou seja, aqui nessa reflexão de hoje, nós estamos falando que nenhuma emoção, ela surge do nada. Sempre tem um gatilho que me fez sentir e experienciar no meu corpo aquela emoção. Este gatilho, quando a gente tem a percepção de identificar esse gatilho, a gente não é mais escravo dessa emoção. Esse gatilho ele pode ser um pensamento, ele pode ser algo que eu ouvi, alguém veio e me disse algo e isso reverberou uma emoção em mim. Ele pode ser algo que eu vi, um cheiro, né? Então, enfim, esse pensamento, esse gatilho, ele pode ser qualquer coisa. E à medida que você toma consciência de quais gatilhos despertam em você determinadas emoções nocivas, ruins, negativas, que leva você a um padrão automático de comportamento que é disfuncional na sua vida, à medida que você identifica esse gatilho, você tem controle sobre essa emoção. Você não é mais escravo deste comportamento automático. Então, vamos supor que você está no seu trabalho. E aí você faz algum trabalho ali e entregou o trabalho para o cliente. Aí o cliente faz uma cara estranha. Bom, o cliente fez uma cara estranha, automaticamente pode ter sido um gatilho para você começar a desenvolver uma emoção de, sei lá, raiva da pessoa, antipatia, né, uma impaciência, e aí de repente pronto, aí você começa, e aí vamos supor que esse cliente fez isso de manhã, e aí você pegou esse gatilho da cara do cliente, que provavelmente não gostou do serviço, ou alguma coisa assim, ou é um cliente chato mesmo, pronto, você já começou, ficou irritado, isso já despertou em você uma irritabilidade, uma impaciência, uma raiva, ou uma tristeza, e aí pronto, se você não tomar consciência disso, você tende a levar essa emoção ao longo de todo o dia. E aí você leva para casa a sua emoção. Você chega na sua casa, seus filhos não têm nada com isso, e aí você coloca, né, sobre eles essa frustração, essa raiva, essa impaciência, porque você chegou o quê? Frustrado, impaciente, com raiva, mas você não reconheceu esse gatilho lá atrás. Se você tivesse reconhecido esse gatilho, você poderia automaticamente anular essa emoção. Então, um outro exemplo para você, por exemplo, eu tenho um cachorro. Para mim é meu filho. Só que o meu cachorro, o Júpiter, ele tinha, né, muitos problemas gastrointestinais. Alergia à ração, alergia a glúten, ele tem vários tipos de alergia. E às vezes, lá no início, antes de eu saber se ele tinha alguma alergia, né, eu não sabia ainda, não tinha um diagnóstico dele, e quando eu acordava, e ele sempre passava mal da madrugada para a manhã. E aí quando eu acordava, e eu escutava o barulho da barriguinha dele fazer barulho, eu já sabia, nossa, tá passando mal.
E aí eu dava o remedinho ele, tudo, e aquilo ali pra mim já era meu gatilho. Eu já começava o dia triste, estressada, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia me concentrar em nada que eu tinha que fazer. Eu ficava o dia inteiro olhando pra ele, pra ver se ele estava bem, pra ver se a barriguinha estava fazendo barulho. Eu ficava o dia inteiro apreensivo. E aí quando eu percebi o que eu perdi o dia inteiro, não conseguia trabalhar direito, só ficava olhando pra ele, a barriguinha tá fazendo barulho, não tá fazendo barulho, eu ficava com aquela tensão, com aquela ansiedade, com aquela coisa, mesmo eu já tendo cuidado, mesmo eu já tendo dado a medicação, mesmo eu já tendo acompanhamento médico dele, então eu ficava naquela apreensividade. Depois que eu parei pra perceber, eu falei assim, gente, mas eu fico assim o dia inteiro, eu não consigo trabalhar, e aí eu comecei a associar essa questão. E aí, depois, conforme eu ia escutando o barulhinho da barriga dele, às vezes esporadicamente fazendo barulho, eu sabia, ó, tá passando mal. Mas aí eu dava o remédio e já liberava aquela energia. Eu falava, não, tá tudo bem. A barriguinha dele fez barulho, eu sei do que se trata, eu tenho a solução, eu dei o remédio, pronto, não tem motivo mais para eu ficar com medo, ansiosa, irritada ou triste. Não, eu vou fazer o meu trabalho, vou tentar focar no meu trabalho, ele está atendido, ele está assessorado, eu dei a medicação dele, ele está aqui comigo, eu tenho assistência médica, tá tudo bem. E aí, quando eu trouxe essa consciência para este gatilho, eu não permiti mais que esse gatilho influenciasse negativamente a minha vida, porque ela estava ficando disfuncional. Era a conta de eu acordar, escutar o barulhinho da barriga dele fazer barulho, pronto, acabou meu dia. Acabou meu dia. Eu não conseguia fazer mais nada. Mas depois que eu trouxe a consciência para esse gatilho, eu consegui entender, bom, o barulho da barriguinha dele me faz ficar estressada, me faz ficar, apreensiva, porque ele está passando mal. Mas daí depois que eu trouxe a consciência e percebi, não tem problema, ele está passando mal, mas ele tem medicação, tem isso, tem aquilo, tá tudo bem. E aí eu consegui amenizar muito essa carga emocional, de medo, de ansiedade, de ficar com dozinha dele, enfim. Então eu comecei a ter uma vida mais funcional, apesar dessa questão, porque eu consegui identificar esse gatilho. Ou seja, foi uma emoção, esse gatilho ele despertou em mim uma emoção que eu consegui amenizar a influência, o impacto negativo dessa emoção ao longo do meu dia. E é isso que eu estou querendo falar para você. Quando você sabe identificar um gatilho que te desperta uma emoção negativa, você consegue amenizar ou até cancelar, neutralizar a emoção que é despertada a partir deste gatilho, tá? Bom, então vamos lá para a prática do dia, pessoal. Identifique um gatilho emocional recorrente e registre como você reage normalmente. Esse gatilho emocional aqui, pessoal, ele pode ser tanto negativo quanto positivo, tá? Você vai identificar na sua rotina que tipo de gatilho que desperta em você uma energia, por exemplo, de raiva, de tristeza, de medo. É um filho que te responde, é um marido que faz isso, é uma vizinha que fala aquilo, é um cliente que faz isso, é um pensamento que você tem. E aí, por outro lado, que tipo de gatilho desperta em você uma emoção positiva, uma alegria, um vigor, um otimismo pela vida, uma paz, uma serenidade? É o quê? Uma mensagem que você lê? É um tipo de pessoa que você gosta do que ela fala, isso te motiva? É um pensamento? Enfim, então, alguém te fala alguma coisa, você vê alguém que você gosta, enfim, que tipo de gatilho desperta em você emoções mais recorrentes? E aí podem ser emoções positivas ou negativas, vai depender da sua realidade, tá? Mas identifique isso daí. E a pergunta de autoconhecimento: que emoção tende a me dominar sem perceber? Ou seja, que tipo de emoção domina você sem você perceber? Porque se essa emoção ela te domina, você é escravo dela, tá? Tudo que te domina, você é escravo. Você é escravo daquilo que te domina. Pensamentos, comportamentos, emoção. Então, se algo domina você, você não está no controle da sua vida. Então, você tende a agir sempre de uma maneira automática. Você não tem consciência das suas ações, tá? Então, é importante a gente entender que tipo de emoção que nos escraviza, que nos domina. É uma raiva? É uma impulsividade? É uma tristeza? É um medo? É uma culpa? É uma vergonha? Que tipo de emoção que deixa você no automático? Que domina a sua vida, domina as suas emoções, influencia as suas emoções?
influencia como você vai viver o dia, como você vai se comportar no dia, como você vai enxergar a vida, tá? Bom, e a afirmação do dia. Eu percebo meus padrões e escolho respostas conscientes. Isso aqui é lindo, né, gente? Eu percebo os meus padrões e escolho respostas conscientes. Ou seja, essa frase aqui, essa afirmação, ela mostra para nós a nossa capacidade de perceber aquilo que está disfuncional em nós e a partir daí escolher agir de uma maneira diferente. Eu percebo os meus padrões e escolho respostas conscientes. Ou seja, apesar dos padrões, apesar dos condicionamentos, eu posso, identificando os gatilhos que me levam a exercer, a experienciar aqueles comportamentos ou aquelas emoções, eu posso escolher ser diferente, tá? Bom, então é isso a nossa reflexão de hoje. Se você chegou até aqui, então, eu espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para você. Eu desejo que você tenha um excelente dia. Então, um beijo e nós temos um encontro marcado amanhã neste mesmo horário. Tchau, tchau!